Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma gravação para o nosso canal Igreja Pentecostal Shalom. E hoje o assunto você pode achar engraçado ou sem graça, porque justamente o assunto é humor evangélico, se é que podemos assim definir. Na realidade, na Bíblia, não há situações pelas quais nós possamos fazer comentários satíricos. Há pouquíssimas ocasiões nas quais nós possamos extrair alguma situação assim. Mas a palavra do Senhor no Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muito bem. Quando nós nos convertemos ao Senhor, pessoas que vieram assim de um outro background, vieram de um passado não evangélico, uma das primeiras medidas urgentes que nós temos que modificar é justamente o ato de ouvir e contar anedotas ou piadas. Muito bem. Porque geralmente grande parte das piadas ou anedotas são de conotação, vamos dizer assim, imoral, grande parte delas. Então nós, quando nos convertemos, quando aceitamos Cristo como Salvador, esta é uma medida urgente. Não mais contar e não mais emprestar os nossos ouvidos para ouvir tais coisas. E vamos explicar também o porquê, né? No Salmo 1, no qual lemos, diz para nós não assentarmos na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedores? É o que zomba do seu próximo, é o que faz comentários satíricos sobre outros, né? Ri da desgraça alheia. Então esses são os escarnecedores. Então o fato de não sentar-se com eles não significa, por exemplo, isolar essas pessoas ou fazer cara feia para eles ou evitá-los o tempo todo. Não é isso. Significa que quando estiver ali os escarnecedores, ou seja, pessoas que não servem a Deus, fazendo comentários com conversas que não convêm, nós não devemos participar, ou seja, pedimos licença e vamos fazer uma outra coisa, ou já nem vamos a este convite. Então, é nesse contexto que o Salmo 1 está nos alertando. Mas aqui está dizendo que é bem-aventurado o varão, né, que teme ao Senhor, ou seja, bem-aventurado, é alegre, é mais que alegre, é uma pessoa satisfeita. O fato de nós nos convertermos não significa ficar de cara feia, né? Sério, não, agora eu sou evangélico, agora eu sou crente. Não, não é necessário nós irmos para esse extremo. Nós podemos sim manifestar a nossa alegria, porque quem está em Cristo, nova criatura é, e nós não temos motivos para ficar de cara feia. Há crentes, por exemplo, que enquanto está com dinheiro no banco, com bens, com carro, com casas, é sorriso puro. Mas quando tudo isso é tirado ou é perdido, ou de alguma forma ele já não tem mais, a feição dele já muda, o parecer dele já muda, a alegria dele está baseada em coisas materiais, em bens materiais. E nós não podemos ser assim. Se nós temos bens materiais, louvado seja Deus. Se nós não temos o que queremos, louvado seja Deus da mesma maneira, da mesma forma. É muito importante. Mas voltando ao tema humor evangélico, se é que podemos assim definir a existência dele, o pastor Eliseu, quando lançou um CD chamado Louvor Rural, na qual uma das músicas principais chamava-se Etabutina, fazendo uma alusão ao caipira brasileiro,
esse louvor fez muito sucesso, né? Principalmente entre os jovens e também outras faixas etárias. Realmente foi um CD diferente do comum ou dos outros, né, que nós já ouvíamos. Foi algo diferente porque deu uma conotação humorística de um fato que acontece ou aconteceu ou supostamente aconteceu em algum lugar ou numa igreja. E esse CD fez muito sucesso. Depois apareceu um outro também, chamado Zé da Roça, e também produziu um CD, e esse CD também ele ficou muito conhecido. Mas com o advento da internet, por exemplo, com o Facebook, YouTube e as redes, a competição aumentou, né? Agora o humor evangélico está muito mais vasto. Nós temos, por exemplo, o nosso irmão Samuel, ali de Curitiba, que faz gravações de vídeos imitando principalmente Caipira e também imitando Thales Roberto, e realmente eu me divirto com aqueles vídeos, né, muito bem produzidos. Mas há outros também, como o canal Pastorzão, né, eu creio que é assim, é muito divertido, mas às vezes eles extrapolam um pouquinho os limites. E eu vou comentar aqui o que seria extrapolar esses limites. Por exemplo, quando nós ridicularizamos a figura de um pastor ou ridicularizamos a figura de uma outra pessoa que não é conveniente aos servos de Deus. Se nós, por exemplo, imitarmos o falar em línguas estranhas, também é outra coisa, é outro fato que não pode ser incluído nesta categoria de humor evangélico. Nós temos ainda também situações que deixam a igreja vulnerável, mostrando os problemas internos da igreja também, é outra situação que deve se evitar. Mas, conforme já disse, para nós sermos crentes, não necessita estar de cara feia o tempo todo, nós podemos sim demonstrar a nossa alegria. Por exemplo, eu tenho vários artigos publicados no site artigos.com, chamado Aconteceu Mesmo. E nesse Aconteceu Mesmo, eu relato uma série de fatos acontecidos, alguns comigo mesmo, nas igrejas, por esse mundo afora. E ali eu só não cito o nome das pessoas, mas eu geralmente cito em que cidade isso aconteceu, para que as pessoas vejam que isso é verídico, não é uma criação, não é uma invenção. São situações que às vezes acontecem na igreja que nós temos que depois rirmos, né? Realmente é uma situação interessante. Muito bem. Mas o importante é que na Bíblia não há lugar para comédia, não há lugar para chocarrices. Nós temos, por exemplo, um caso quando o profeta Eliseu estava caminhando num certo local, quando ali alguns jovens começaram a gritar e a caçoar dele, né? Sobe careca, sobe careca. Aquilo não foi justamente uma só provocação, mas ali estava em risco a integridade do próprio profeta, porque eles poderiam ir mais adiante, né? E tentar fazer algo contra a sua segurança. Então, não foi o fato só de fazer um comentário sobre a calvície de Eliseu, que nós descobrimos através desse versículo. E a Bíblia diz que logo veio um urso, né? E atacou esses rapazes. Então é uma situação realmente caótica. Nós temos um outro caso também, que não é humor, mas é ironia, quando Elias no Monte Carmelo fez um desafio aos seguidores de Baal, se o Deus deles, porventura, estaria de férias, estaria dormindo, né? Porque não estaria respondendo às orações dos seus discípulos. Então é uma conotação, no caso, irônica e não satírica. No Novo Testamento nós também não encontramos situações que, vamos dizer assim, nós podemos identificar alguma situação engraçada, vamos dizer. Uma das situações, por exemplo, né, foi quando Zaqueu teve encontro com Jesus e chamou para a sua casa, e Zaqueu declarou, né,
Se em alguma coisa tenho defraudado, vou devolver quadruplicado. Então alguns filmes que colocam essa questão, colocam as pessoas, os discípulos e o próprio Jesus como rindo ou sorrindo, né, por essa declaração. Mas isso não é realmente uma prova também que é um humor evangélico na Bíblia. Nós temos um personagem muito famoso, que eu admiro, o pastor Cláudio Duarte, né, que ele expõe situações matrimoniais que, se fossem falados de uma forma tradicional, muitas pessoas não ouviriam, mas da forma descontraída e até engraçada que ele expõe aqueles fatos, faz com que pessoas venham a ouvir a palavra de Deus, venham a ouvir um aconselhamento pastoral e, vamos dizer assim, em certos casos produz muitos efeitos, né? Porque isso é feito de forma descontraída. Mas também não pode ser de forma exagerada, porque o púlpito é um lugar assim muito importante. Eu, por exemplo, me policio muito. Quando eu estou no púlpito, vamos dizer assim, ali eu sou o pastor. Eu não posso ali estar contando anedotas, eu não posso estar ali para fazer as pessoas rirem, ou para querer agradar os visitantes, ou para dizer que eu sou uma pessoa moderna, né? Um crente light. Não. No púlpito é lugar de pregar a palavra do Senhor, a genuína palavra do Senhor, a palavra de salvação. Mas nada também impede de vez em quando nós contarmos algo que a igreja realmente vai se descontrair. Mas nós não podemos ter esse objetivo, porque ali é lugar de seriedade, lugar de pregar a genuína palavra de Deus. E o mais importante de tudo é que para ser cristão não é necessário estar de cara feia. Então, portanto, alegre a sua carinha, amém? Se alegre, porque Jesus é bom. Nós temos, por exemplo, pessoas, né, não evangélicas, obviamente, que gostam de programas humorísticos, né, são fãs dos programas humorísticos. E alguns dos quais, muitas vezes, usam os evangélicos como matéria de chocarrice, de zombaria, né? Então nós, como evangélicos, primeiro, não devemos assistir esses programas, e segundo, sabemos que esses que fazem essas zombarias contra a Igreja do Senhor, contra Jesus, contra a Bíblia, contra a nossa crença, muitas vezes eles são motivados por espíritos malignos, né, que lhes dá inspiração para fazer isto, e tentam ganhar fama e dinheiro às custas da fé de outras pessoas. Nós temos um caso muito comentado, chamado site Porta dos Fundos, parece que é isso, né? E nesse site, ou nesse canal do YouTube, a temática geralmente fica sempre ao redor dos evangélicos, de Jesus e da Bíblia. Nós não devemos apoiar tais coisas nem assistir, porque não convém, né? Convém nós orarmos por essas pessoas que assim fazem, para que eles tenham um encontro com Jesus antes que morram, porque se morrerem nessas atividades, se morrerem com esse estilo de vida, certamente eles despertarão no inferno, e no inferno não é lugar engraçado. O inferno é lugar de sofrimento, onde haverá pranto e ranger de dentes, segundo palavras de Jesus. Portanto, fica aí o nosso alerta, amém? Seja um cristão feliz, amém? E aqui encerramos mais uma gravação para o nosso canal do YouTube, Igreja Pentecostal Shalom. Subscreve nosso canal e assim que tivermos novos vídeos, estaremos lhe comunicando. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. E alegria, hein? Como já cantou Rose Nascimento, lá no céu vai ser só alegria. Amém?